geral de preços tem queda mais acentuada em setembro. Atividade industrial avança em agosto e você vai ver também. 8 milhões de reais ainda estão disponíveis no saque extraordinário do FGTS. Com as seguidas quedas no preço da gasolina, abastecer com etanol só é vantajoso em 4 estados. Fila reabre, mas espera para se despedir da Rainha Elizabeth nesse terceiro dia de velório, chega a 14 horas. E você vai ver também um milagre. Bebê de 4 meses é resgatado com vida dos escombros de um prédio depois de ficar 24 horas soterrado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, agora quase 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O Índice Geral de Preços 10 registrou deflação em setembro. A queda desse mês foi mais acentuada do que a do mês anterior. A deflação foi de 0,9% em setembro deste ano. A queda de preços foi mais acentuada neste mês que a observada em agosto. O dado foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula taxas de inflação de 7,45% no ano e 8,24% em 12 meses. Em setembro do ano passado, o índice havia tido deflação menor no mês e inflação maior em 12 meses. O valor do IGPM é calculado e definido com base em outros 3 índices. O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado e teve queda em setembro, deflação, aliás, superior à registrada no mês anterior. O índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, e também continuou registrando deflação, mas com taxa maior. E o índice nacional de custo da construção, que também teve melhora nos indicadores. E ainda falando de economia, a atividade industrial avançou em agosto e as expectativas do setor seguem otimistas. A intenção de investimento dos empresários também está crescendo. A produção e o emprego na indústria crescem no mês de agosto, o que indica avanço na atividade do setor. A Confederação Nacional da Indústria indicou que esse é o 4º mês seguido de alta. O índice de evolução da produção registrou 54,5 pontos em agosto, acima da média para meses de agosto, o que indica a melhora do ritmo de produção. O emprego industrial também apresentou aumento no mês na comparação com o mês anterior, com julho. O índice de evolução do número de empregados foi de 52,2 pontos. Nesse cenário, as expectativas seguem otimistas em setembro, sendo esperada a elevação da demanda, da quantidade exportada, do número de empregados e das compras de matérias-primas para os próximos meses. A intenção de investir também avançou pelo 2º mês, alcançando o maior valor para o mês de setembro desde o início da CNI. O resultado representa um aumento de 2,1 pontos na comparação com o mês anterior. Foram ouvidas 1.781 empresas entre os dias 1º e 12 de setembro, sendo que 696 eram de pequeno porte, 637 médias empresas e 448 de grande porte. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão do piso salarial da enfermagem. A lei que criou o piso não vai vigorar até a análise dos impactos fiscais da medida. O julgamento do plenário virtual do STF terminou com o placar de 7-4. Os ministros julgam no plenário virtual a decisão individual do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Com isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão da lei que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem. A medida vale até que sejam analisados os impactos na qualidade dos serviços de saúde e também no orçamento de municípios e estados. A lei que fixa o piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras foi aprovada em julho pelo Congresso Nacional e sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. No voto em que foi alcançada a maioria, o decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que não se pode perder de vista os eventuais efeitos perversos que a lei cheia de boas intenções pode produzir na prática. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Legislativo vai apresentar soluções possíveis para bancar o piso nacional da enfermagem até segunda-feira. Pelas redes sociais, Pacheco afirmou que vai discutir o tema com os líderes partidários.
a fim de apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados. O prazo para que as informações sejam enviadas ao STF sobre a origem dos recursos é de 60 dias. O saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não utilizado já chega aí a 8 bilhões de reais. E quem tem direito, mas ainda não resgatou o valor de até R$1.000, pode fazer a retirada até o dia 15 de dezembro. O calendário de pagamento, que vigorou de 8 de fevereiro a 15 de junho, permitiu a retirada de até R$1.000 por trabalhador. Apesar do prazo, o valor ainda pode ser sacado até 15 de dezembro. Depois dessa data, o dinheiro retorna para as contas do fundo. A Caixa Econômica explicou também que o recurso creditado automaticamente em nome de cada trabalhador na poupança digital, que não foi movimentado após 90 dias do crédito, deve retornar para as contas de FGTS devidamente corrigido. E mesmo esses trabalhadores que desejarem os recursos têm até o dia 15 de dezembro deste ano para realizar a solicitação pelo aplicativo do fundo. Ao todo, já foram liberados cerca de 30 bilhões de reais em recursos para 44 milhões de trabalhadores com direito ao benefício. Quem movimentou os valores do saque, bem como os que solicitaram o saque por meio do aplicativo FGTS, não vão ter os recursos retornados à conta do fundo. Dados preliminares do censo escolar apontam que o ensino médio teve quase 350 mil matrículas a menos neste ano. Já o número de alunos matriculados em escola de tempo integral cresceu. A pesquisa preliminar mostra que o número de matrículas no ensino médio deste ano foi 5,3% menor do que em 2021. Ao todo, 6.217.000 alunos estavam matriculados neste ano, o que representa uma queda de mais de 347 mil matrículas em relação às informações do ano anterior. Apesar da queda no total de matrículas em 2022, o número de alunos matriculados em escolas de tempo integral aumentou cerca de 10,5%, o que pode ser reflexo da implantação do novo ensino médio no país. O ensino básico, da creche ao ensino médio, somou 35.760.000 matrículas. O número é 2,07% menor se comparado aos dados preliminares de 2021. São 758 mil matrículas a menos na rede pública. Um levantamento do IPEC, realizado a pedido do Uniced, apontou que 11% das crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos estão fora da escola no Brasil. Isso representa cerca de 2 milhões nessa faixa etária. Entre aqueles que deixaram de frequentar as aulas, 48% dizem que o principal motivo foi a necessidade de trabalhar fora. Em segundo lugar, 30% afirmaram que saíram por não conseguirem acompanhar as aulas. Agora falamos de eleição. A população de 18 estados e do Distrito Federal será convidada a participar de parte do teste de integridade do Tribunal Superior Eleitoral para avaliar aí a confiança do sistema de identificação biométrica nas urnas eletrônicas. Ontem, o presidente da Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes, participou da simulação do teste piloto. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu nesta quinta-feira um teste piloto do projeto em que eleitores voluntários vão usar suas impressões digitais para verificar a segurança do voto. De acordo com a Agência Brasil, a iniciativa foi aprovada na última terça-feira pelo plenário da Corte, que passou a incluir a identificação biométrica ao teste de integridade que o TSE submete às urnas eletrônicas a cada eleição desde 2002. O presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, participou do teste promovido nesta quinta-feira em Brasília. O projeto piloto vai ser realizado em 18 estados e no Distrito Federal, com 56 urnas, menos de 10% das 641 que vão passar pelo tradicional teste de integridade, que não prevê a participação de eleitores presenciais. Na prática, alguns eleitores vão ser convidados para participar voluntariamente da iniciativa. Após votarem normalmente, os voluntários vão ser conduzidos a um espaço contíguo, onde estará montada a estrutura necessária à realização do teste com biometria, incluindo uma urna eletrônica previamente selecionada. O eleitor vai assinar um termo de consentimento, autorizando o uso de sua identificação biométrica para liberar a urna e estará encerrada sua participação. Com a urna liberada e tendo sido conferida a identificação biométrica, caberá a servidores da Justiça Eleitoral registrar na urna de teste o voto previamente preenchido por representantes de partidos políticos ou entidades que participam do processo de fiscalização, como é feito no teste de integridade tradicional.
O preço médio do litro da gasolina nas bombas do país está em R$ 5,39. Com os valores atuais, só é mais vantajoso abastecer com álcool em 4 estados. Após a mais recente redução no preço da gasolina comum nas refinarias, anunciada no último dia 1º pela Petrobras, o combustível ficou 6,27% mais barato para os consumidores. O preço médio do litro está em R$ 5,39 nos postos brasileiros, segundo o levantamento feito pela empresa de logística e gestão de frotas Ticktlog. Já o etanol recuou 8,12% em relação a agosto e hoje custa R$ 4,55 em média. Na comparação com agosto, o número de estados que tiveram o etanol como combustível mais vantajoso para o abastecimento subiu de 2 para 4. Os estados onde o etanol está valendo a pena são Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. O único estado onde o preço médio da gasolina não está abaixo de R$ 6,00 é Roraima, onde a média fechou em R$ 6,24. Agora vamos falar do tempo. O fim de semana chegou e, claro, todo mundo quer saber como ficam as temperaturas. Vai chover, não vai? Bom, vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora conferir como está o tempo nesse momento aqui na capital paulista. Você vê aí na sua tela, tempo bastante nublado, amanheceu bem gelado hoje e a previsão não é das melhores. De volta comigo? Vamos conferir aí a previsão para essa sexta e também para o final de semana em algumas cidades do país. Todo mundo de olho aqui no nosso telão, que a gente começa falando de Ilhéus, na Bahia. A cidade hoje deve registrar mais um dia quente. Por enquanto, o tempo continua um pouquinho nublado, mas a expectativa é de que a temperatura alcance hoje os 28 graus. No final de semana, o tempo deve ficar um pouco instável. A máxima prevista para o sábado é de 27 e para o domingo, 25 graus, com possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas. No Rio de Janeiro, a situação já é bem diferente. A cidade enfrenta a chuva nesta sexta-feira, com máxima de apenas 19 graus. No final de semana, o tempo volta a ficar um pouco mais firme e o sol deve aparecer. A máxima prevista para o sábado é de 23 graus e no domingo, 25 graus. E antes de finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Como eu disse, a cidade amanheceu com mais um dia de chuva. Hoje a máxima prevista aqui para a capital paulista é de apenas 16 graus. Tira o casaco do armário. No sábado o tempo vai continuar encoberto com máxima de apenas 19 graus. E previsão aí de pancada de chuva ou garoa em alguns momentos do dia. No domingo, a capital paulista deve registrar um leve aumento nas temperaturas, com máxima prevista aí de 23 graus. E veja a seguir, fila reabre, mas espera para se despedir da Rainha Elizabeth nesse terceiro dia de velório, chega a 14 horas. E você vai ver ainda, bebê de 4 meses é resgatado com vida dos escombros de um prédio depois de ficar 24 horas soterrado. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. Falamos agora sobre o velório da Rainha Elizabeth II. A movimentação em Londres continua grande no terceiro dia. As filas já ultrapassam 8 quilômetros de extensão. Por causa do grande movimento, as autoridades chegaram a fechar a fila no início da manhã. Mas agora há pouco elas foram reabertas para que mais pessoas possam se despedir da monarca. A espera segue em torno de 14 horas, segundo informa aí a prefeitura da capital inglesa, que monitora o movimento em tempo real. E até pessoas famosas têm que esperar. O ex-jogador David Beckham, astro da seleção inglesa, também teve que enfrentar a fila. Ele chegou agora há pouco ao salão de Westminster, onde o corpo da rainha é velado. Ele ficou na fila das 2 da manhã até as 4 horas da tarde. 2 policiais foram esfaqueados nesta sexta-feira na região central de Londres. Autoridades descartaram o ato terrorista.
A Força de Segurança da capital londrina descartou um ato terrorista no momento em que a cidade está concentrada na despedida da Rainha Elizabeth II. A Polícia Metropolitana informou que os 2 agentes sofreram ferimentos leves e foram atendidos em um hospital. O agressor foi neutralizado com uma arma de choque e detido como suspeito de provocar ferimentos graves, além de agressão a um trabalhador do serviço de emergência. O ataque aconteceu em uma área movimentada, a uma distância relativamente pequena de onde milhares de pessoas aguardam para visitar o salão em que está o caixão da Rainha Elizabeth II em Westminster Hall, sede do parlamento. O comunicado policial não estabelece nenhuma relação com o funeral. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou em um comunicado que o ataque foi absolutamente atroz e que os policiais correm para o perigo para proteger a todos. O centro de Londres passa por um momento de grande efervescência. O fluxo de pessoas para visitar o corpo de Elizabeth II é tão alto que o acesso à fila quilométrica foi suspenso por pelo menos 6 horas. Antes do anúncio, o governo tinha informado que o tempo de espera na fila chegava a 14 horas. Novos balanços divulgados nesta sexta-feira apontam que mais de 210 pessoas morreram nos confrontos desta semana entre a Armênia e o Azerbaijão. A presidente da Câmara de Representantes americana, Nancy Pelosi, afirmou que pretende visitar a capital armênia já nos próximos dias. O Azerbaijão afirma que 77 pessoas morreram no conflito, enquanto a Armênia contabiliza 135, além de muitos feridos. As partes se acusam mutuamente de terem provocado os confrontos, que eclodiram na terça-feira e foram interrompidos 2 dias depois, graças à mediação internacional. Os 2 vizinhos do Cáucaso já se enfrentaram em 2020 pelo controle da disputada região de Nagorno-Karabakh, que resultou em mais de 6.500 mortes e forçou a Armênia a ceder territórios ao Azerbaijão. A região é um enclave de maioria armênia que se separou do Azerbaijão com o apoio de Yerevan. Este é o confronto mais sério desde a Guerra de 6 Semanas entre os 2 países em 2020 e ocorre quando a Rússia, aliada próxima da Armênia, está envolvida em quase 7 meses de intervenção militar na Ucrânia. A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou nesta sexta-feira que pretende visitar a capital da Armênia neste fim de semana. Agora nós vamos até a Itália, onde as fortes chuvas que atingiram a região central do país na madrugada desta sexta provocaram enchentes e a morte de pelo menos 10 pessoas. 3 pessoas foram declaradas desaparecidas, entre elas um menino de 6 anos que estava com a mãe em um veículo. A mulher foi resgatada, mas a força da água levou a criança, de acordo com a agência AGI. A região mais afetada é a província de Ancona, seguida pela vizinha Úmbria. Em Ancona, muitas áreas ficaram sem energia elétrica e sem linhas telefônicas. As escolas vão ficar fechadas nesta sexta nas cidades mais afetadas. De acordo com o jornal Corriere della Serra, a precipitação na quinta-feira foi de quase 400 milímetros de chuva, o equivalente à média de quase 6 meses na região. Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta sexta-feira um prédio comercial de 42 andares no sul da China. De acordo com informações da TV estatal do país, as chamas tiveram início por volta das 3 horas da tarde, no horário local. O fogo atingiu quase todos os andares, inclusive a parte externa do edifício. Foram necessários mais de 30 caminhões de bombeiros e quase 300 agentes para atuar no controle das chamas. Segundo informações preliminares, o incêndio já foi extinto e os bombeiros seguem no local fazendo o serviço de rescaldo. Até o momento, nenhuma vítima foi encontrada. Agora vamos falar de esporte, Copa do Mundo. Chegou a hora do Esquenta Qatar 2022. Faltam apenas 65 dias para o torneio e o repórter Leonardo Félix fala hoje sobre a seleção do México. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Chegou a hora de falarmos da seleção mexicana. No octogonal final das eliminatórias da CONCACAF, o México perdeu para o Canadá no saldo de gols. Os mexicanos confirmaram a vaga no Mundial com uma vitória por 2-0 em cima de El Salvador. Na Copa Ouro ficaram com o vice-campeonato, após perder a decisão na prorrogação para os Estados Unidos. A seleção é comandada pelo argentino Tata Martino, ex-Paraguai e Barcelona, que deve mesclar na convocação uma base jovem com alguns medalhões, como Raul Jiménez, Andrés Guardado e possivelmente Chicharito Hernández. O México está no grupo C, com Argentina, Arábia Saudita e Polônia.
É isso aí. Faltam 65 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E agora vamos falar dos gols da Copa do Brasil. O Corinthians venceu o Fluminense ontem por 3-0 em Itaquera, com gols de Renato Augusto, Juliano e um gol contra do Felipe Melo. E assim garantiu a vaga na grande final do torneio. O adversário será o Flamengo, que recebeu o São Paulo quarta-feira no Maracanã e venceu por 1-0 com gol de Arrascaeta. O Flamengo confirmou o favoritismo e chegou à grande final. E a final vai acontecer nos dias 12 e 19 de outubro. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes a gente traz uma história para você de casa que aconteceu em Amman, na capital da Jordânia. E olha, foi um verdadeiro milagre, né, Dani? Pois é, Paty, não há outra palavra para descrever. Um bebê de 4 meses foi retirado com vida dos escombros de um prédio que desabou depois de ficar mais de 24 horas soterrado. Vamos conferir. Um bebê de apenas 4 meses foi retirado com vida dos escombros de um prédio que desabou na terça-feira em Amman, capital da Jordânia. O médico me disse que foi um milagre minha filha ter sido retirada debaixo dos escombros de um prédio de 4 andares. É realmente um milagre ela estar fora. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Ele imensamente. Na terça-feira, o edifício residencial de 4 andares veio abaixo, deixando pelo menos 10 pessoas mortas e vários feridos. Segundo a mãe de Malak, a criança estava na casa de um amigo da família que morava no porão do edifício. Quando vi o prédio no chão, pensei, minha filha está viva? Onde é que ela está? Onde é que ela está sob essas ruínas? Em que direção? Em que quarto? Não sabia se ela estava viva ou morta, mas tive a sensação de que ela ainda estava respirando, que estava esperando por mim. Foi o que meu marido me disse, que nossa filha estava esperando por nós, e ele estava certo. Nesta quinta-feira, equipes de resgate seguiam buscando vítimas no local da tragédia. De acordo com a agência de notícias estatal, o Ministério Público ordenou 3 prisões pela tragédia, o síndico do prédio e outras 2 pessoas envolvidas na manutenção que deveria ter sido realizada. Essa nasceu de novo, né, Dani? Pois é, né? Uma história triste, mas com um final feliz. Graças a Deus. Graças a Deus. E olha, essa edição fica por aqui, mas a gente agradece demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. E não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você a 1h50. Uma ótima tarde e até mais.